Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de cristalografia, que basicamente é falar de como os átomos ficam arranjados em um retículo cristalino, tá? E a gente vai começar essa parte falando sobre sólidos cristalinos e sólidos amorfos, né? O sólido cristalino, ele é um sólido no qual você tem os átomos distribuídos de maneira periódica nas três dimensões. O que significa isso, né? Significa que um sólido cristalino, ele tem uma estrutura arrumadinha, né? Então, uma estrutura periódica, tá? Seria algo semelhante a isso aqui. Os átomos eles estão organizados, né? Diferente, por exemplo, de um sólido amorfo. Num sólido amorfo, você não tem átomos distribuídos periodicamente nas três dimensões, né? Os átomos estão distribuídos de forma amorfa, né? Que amorfo significa sem forma, né? Porque não tem uma forma periódica, né? Um exemplo, por exemplo, de um sólido amorfo, de um sólido amorfo é o vidro, né? A estrutura do vidro é uma estrutura amorfa, né? Ele não tem forma. Agora, a gente vai estudar mais a parte de sólidos cristalinos, que é a parte mais interessante, né? É a parte que a gente vai ver cada um dos retículos que existem, né? E a gente vai ver as características deles. Existem 5 tipos de cristais, né, de sólidos cristalinos que a gente pode dividir, né? Isso aqui vai depender de como são as interações dentro do retículo cristalino, né? Pode ter cristais moleculares, covalentes, iônicos, metálicos. Isso tudo vai depender do tipo de ligação que é feita dentro do retículo, né? Como a gente vai falar de retículos falando principalmente de metais, tá? Então a gente vai falar de retículos metálicos. Como é que o átomo de ferro, como é que é o retículo dele? O átomo de algum outro metal, como é que é o retículo dele? Então a gente se preocupa mais com metálicos. Mas se você tiver um retículo formado de ligações moleculares, tem cristais moleculares, cristais covalentes, formados por ligações covalentes, cristais iônicos, formados por compostos iônicos. Tem também os cristais mixos, que é quando mistura duas dessas ou mais, né? Como é um exemplo do grafite, que ele tem no retículo dele ligações moleculares numa direção e covalente na direção perpendicular a essa, né? Por isso que, por exemplo, o grafite, como vocês já estudaram lá no início, ele conduz eletricidade em uma direção, né? Que é a direção que ele tem as ligações, ligações covalentes, né? E aí tem vários planos, cada um dos planos são ligados por ligações moleculares, tá? Então a gente vai focar bastante nos cristais metálicos, né? São os cristais dos metais. E basicamente, para a gente começar a estudar sólido cristalino, a gente precisa falar um pouco o que são retículos de Bravais, né? Retículos de Bravais são os tipos de retículos possíveis onde podem estar os átomos, né? Por exemplo, você pode ter um retículo que é um paralelepípedo, você pode ter um que é hexagonal, e a gente vai falar aqui dos retículos cúbicos e dos retículos hexagonais, que são os retículos que aparecem na prova, tá? Antes de a gente começar a comentar sobre isso, por que é importante a gente entender isso aqui, né? É muito importante a gente entender isso até como a gente chega nas demonstrações, porque já foi cobrado, tanto no IME quanto no ITA, essas demonstrações. Como é que você chega para provar tudo que a gente vai provar aqui, né? Então pode cair uma questão pedindo alguma outra coisa relacionada a esses retículos, mas também pode ter uma questão ali mais de demonstração, como já apareceu no IME. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso aqui, porque pode ser cobrado de fato algum tipo de demonstração de alguma coisa. E até algumas questões que a gente vai trabalhar aqui, elas relacionam essas demonstrações, elas usam essa demonstração. Mas vamos lá, vamos começar a falar dos retículos, né? O primeiro retículo que a gente vai ver é cúbico simples. Então, primeiro a gente vai falar de retículos cúbicos, ou seja, estão distribuídos em sistemas cúbicos. Como assim? Aqui eu desenhei um sistema cúbico, né? Ele é um grid, né? Como se fosse uma rede de vários cubos, né? Então, eu fiz aqui um desenho. E aí, para sistemas cúbicos, a gente vai trabalhar o cúbico simples, cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrada. O cúbico simples, ele é um sistema cúbico, que tem essa rede cúbica, na qual cada átomo ocupa um vértice do cubo, tá? Então, por exemplo, o que seria o sistema cúbico simples? Seria um cara com essa cara aqui. Cada átomo ocupando
um vértice do cubo, tá vendo? E aí, se você olhar de frente aqui, né? Olhar de frente, você tem esse desenho aqui, né? Beleza? E aí você pode concluir, por exemplo, que olha só. Isso aqui tudo, se eu pego essa distância aqui, ela corresponde à aresta do meu cubo, né? Ela corresponde à aresta do meu cubo. E essa metade dessa distância aqui, né? Ele é o raio do meu átomo. Então eu posso dizer que o raio do átomo é A sobre 2, no caso de um sistema cúbico simples, tá? Esse cubo que a gente destacou aqui é o que a gente chama de célula unitária. Por quê? Porque é uma unidade de repetição. É uma célula que se repete ao longo do retículo do átomo. Então é o que a gente chama de unitária, tá? Então a gente já calculou raio em função da aresta. Na célula unitária, qual é a quantidade de átomos? É só a gente olhar o seguinte. Cada átomo ele está dividido em 8 cubos, tá? Porque, por exemplo, esse átomo aqui, você tem esses 4 cubos da imagem e os 4 cubos que estão na frente, né? Porque isso aqui continua, né? 3D. Então, cada átomo que está no vértice de um cubo, ele está dividido em 8 células unitárias. Então, cada célula unitária, ela contém o quê? Ela contém 1/8 de um átomo, tá? Como eu estou colocando o átomo nos vértices do cubo, e eu tenho 8 vértices no cubo, vamos multiplicar isso aqui por 8, eu tenho um átomo por célula unitária, tá? Então, basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Se eu pegar só a célula unitária dentro do cubo e considerar a contribuição de cada átomo, isso somaria para mim um átomo, tá? Porque como os átomos estão no cubo, eles não estão 100% inseridos dentro do cubo. Então eu tenho que pegar a pequena contribuição de cada um, que no final vai dar um átomo. Dado que a gente tem esses dois parâmetros, qual é o raio do átomo em função da aresta e quantos átomos você tem dentro da célula unitária, você consegue achar dois parâmetros. São esses dois caras aqui. O Fe, que é o fator de empacotamento, e o NC, que é o número de coordenação. Por que esses caras são importantes? Esses caras são importantes porque o fator de empacotamento, ele me diz quantos por cento da minha célula unitária é composta por átomos. Por que isso é importante? Porque isso realmente diz o quão empacotado é o meu retículo, né? Porque quanto mais átomos eu consigo colocar dentro de uma célula unitária, quanto mais volume da célula unitária é ocupado por átomos, significa que mais empacotado, mais compacto é o meu retículo, né? Compacto no sentido de que o volume da célula ele é mais ocupado ou menos, né, por átomos. Isso é importante a gente entender isso, né? Então, basicamente, o fator de empacotamento ele é o volume dos átomos dentro da célula sobre o volume da célula em si. Faz sentido, né? O número de coordenação é quantos átomos são vizinhos a cada átomo, tá? Então, por exemplo, aqui, esse átomo, ele tem alguns vizinhos, ó, esse é vizinho, esse é. O átomo que está aqui, ele também é um vizinho. O átomo que está aqui também é um vizinho. O átomo que vai estar na frente aqui, no 3D, também é um vizinho. E por que é interessante a gente ver quantos vizinhos cada átomo tem? Porque isso dá uma estimação de densidade, né? Você tem átomos com muitos vizinhos, significa que é bem mais compacto, né? E aí você tem uma informação sobre a densidade, né? No caso do número de coordenação, a gente já pode calcular quanto é, né? Por causa do cúbico simples, ó. Imagina esse átomo aqui. Escolhi ele aqui. Ele tem quantos vizinhos? 1, 2, 3, 4, 5 de trás, 6 da frente, né? Então ele tem 6 vizinhos que ele está diretamente, né, em contato. Então o número de coordenação é 6. Tá? O número de coordenação é o número de, deixa eu escrever aqui, átomos vizinhos.
átomos vizinhos. Tá? Agora vamos calcular o fator de empacotamento. Como é que eu faço isso? Não é o volume de átomos na célula sobre o volume da célula? Quem é o volume de átomos na célula, né? Na célula. O volume de átomos na célula, você pode dizer que é o número de átomos, que é 1, vezes o volume de cada átomo, né? Faz sentido. Qual o volume de cada átomo? Como a gente está considerando um modelinho aqui, que você tem um átomo esférico, eu estou considerando o átomo como uma esfera no retículo, o volume é o volume da esfera, né? Então o volume de átomos é 4/3 de π raio do átomo ao cubo, né? Só que o raio do átomo, ele é o quê? Ele é aresta sobre 2. Então vai ficar aresta sobre 2 ao cubo. E basicamente é aresta ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 8, né? E quem é o volume da minha célula unitária? A minha célula unitária não é um cubo? Se ela é um cubo, aresta ao cubo. E aí percebe aqui que o valor de A ao cubo ele corta, né? E aí eu fico só com números, né? 1, 4/3 π, 8. Eu só tenho números, né? Maneiro, né? Porque significa que o fator de empacotamento ele realmente só depende do retículo, do tipo de retículo, se é cúbico simples ou se é outro tipo. Não depende do tamanho da aresta, né? Então vamos lá. Cortou, vai ficar 4/3 de π sobre 8, né? Beleza? Então vai ficar π sobre 6, que é aproximadamente 0,52. Tá? O importante aqui é a gente entender que não vai depender da aresta do retículo, tá? A aresta do cubo do retículo. Vai sim ser um número, né? Isso é maneiro. Então, cúbico simples, um cubo em cada vértice, fator de empacotamento 0,52, número de coordenação 6. Agora vamos ver o próximo tipo de retículo, que é o cúbico de corpo centrado, que é no qual a gente tem um átomo dentro da célula, no meio da célula, por isso que é corpo centrado. Então a gente vai refazer todas essas continhas aqui, agora para o próximo retículo, que é o cúbico de corpo centrado. Pessoal, vamos falar agora então do cúbico de corpo centrado. Qual é a diferença do cúbico de corpo centrado para o cúbico simples que a gente acabou de ver? Você tem cada átomo nos vértices também, só que você tem mais um átomo no centro do cubo. Então, ó, além dos átomos no vértice que a gente já tinha, você tem um átomo lá dentro no centro do cubo. Por isso que é corpo centrado. Está lá no centro do cubo. Tá? Então essa é a diferença principal do cubo de corpo centrado por simples, né? E aí, vamos fazer as mesmas continhas. Como é que a gente acha o raio do átomo em função da aresta do cubo? Olha só. Se você for ver, ó, isso aqui é a diagonal do cubo, né? Tá vendo? Se eu corto esse átomo aqui, corto o átomo do meio e esse átomo aqui, ou seja, eu traço essa linha aqui, ó, daqui até aqui, isso aqui corresponde à diagonal do cubo, né? Diagonal do cubo, a gente sabe que é a aresta raiz de 3, né? Então, a aresta raiz de 3 é a área do cubo. Aqui dentro eu tenho um raio, 2 raios, um raio. Então, tenho raio, 2 raios, raio, 4 raios, né? Então, 4 raios, que é isso aqui do meu átomo, é a aresta do cubo, diagonal do cubo, a raiz de 3. Logo, o meu raio é a raiz de 3 sobre 4. Beleza? Vamos lá, como é que eu acho o número de coordenação? Quantos átomos cada átomo tem como vizinho? Vamos pegar, por exemplo, o átomo do centro, né? O átomo do centro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que todos os átomos dos vértices estão tangenciando ele, né? O número de coordenação é 8. No caso do cúbico de corpo centrado. E agora vamos achar fator de empacotamento. Quem é o volume de átomos? É a quantidade de átomos sobre o volume da célula. Na célula unitária, quantos átomos eu tenho? Eu tenho 1/8 de 8 átomos nos vértices, que era igual ao cúbico simples, só que eu tenho mais um átomo dentro da minha célula unitária, né? Então, na verdade, no cúbico de corpo centrado eu tenho 2 átomos por célula unitária. Beleza? Então, vamos lá. Volume de átomos. Número de átomos, que são 2, vezes o volume de cada átomo. Como a gente está considerando cada átomo uma esfera,
4 terços de π raio ao cubo. Raio ao cubo é a raiz de 3 sobre 4 ao cubo. Então vai dar a ao cubo, raiz de 3 ao cubo, sobre 4 ao cubo. Isso é o volume de átomos dentro da minha célula unitária. O volume da célula é uma célula cúbica, A ao cubo. Percebe que, de novo, o A ao cubo cortou, né? Se o A ao cubo corta, eu fico só com números, né? E aí, beleza, porque meu fator de empacotamento não depende do tamanho da aresta, né? Tá? Então, o fator de empacotamento vai ser esse número que sobrou, 2, 4 terços de π, raiz de 3 ao cubo sobre 4 ao cubo, que vai dar aproximadamente 0,68. Então, esse é o fator de empacotamento do sistema cúbico de corpo centrado. Tá? Agora, a gente vai ver mais um retículo, mais uma variação do retículo cúbico, que é o cúbico de face centrada, quando você tem átomos na face do cubo. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora do cúbico de face centrada. No cúbico de face centrada, como o nome já diz, você tem átomos no centro de cada face. Então você tem um átomo nos vértices e um no centro de cada face. Então ficou um desenho tipo esse aqui, né? Um pouco bagunçado. Porque você tem alguns átomos que estão nas faces sobrepondo, né? Mas vou marcar aqui, ó, os átomos que estão no centro das faces. Tá lá atrás. Esse aqui e esse aqui embaixo. Então eu tenho 6 faces, tenho 6 átomos no centro de cada face. Esse aqui na face da frente, esse aqui na face lá de trás, esse aqui na face de cima, esse aqui na face de baixo, esse aqui na face esquerda, esse aqui na face da direita. Tá? Então, basicamente, você tem uma visão, se você olhar de frente, essa visão aqui. Só que agora, ó, esses 3 átomos tangentes, eles estão na mesma face. Tá vendo? Eles estão aqui na mesma face. Seria esse aqui do centro da face e o outro do outro vértice. Então, esse valor que eu demarquei aqui, ele é a diagonal da face, né? Ele é a diagonal da face. E a diagonal da face é a diagonal de um quadrado, a raiz de 2. Tá? Então, a raiz de 2, que é a diagonal da face, ela é o quê? Raio, mais 2 raios, mais um raio. 4 raios, né? Ou seja, 4 raios é a raiz de 2. Um raio, o raio do meu átomo, é a raiz de 2 sobre 4. Tá? Qual o fator de empacotamento nesse caso? Olha para esse átomo, por exemplo, no centro de uma face. Quantos átomos são tangentes a ele? Você tem 1, 2, 3, 4. Beleza? Que são os dos vértices. Você tem 5, que é o átomo da outra face. 6, 7, 8 das outras faces. Horizontalmente falando, né? 5, 6, 7, 8 aqui na frente. E nas faces verticalmente falando, né? 9, 10, 11, 12 aqui embaixo, né? Beleza? Então, na verdade, o seu número de coordenação é 12. Os vértices da face que o átomo está e os vértices das faces adjacentes, né? Uma aqui, uma aqui. Uma aqui na frente, né? Horizontalmente. Verticalmente, uma aqui e uma aqui na frente. E embaixo e embaixo aqui na frente. No final, vamos somar 12, né? Então, você vê que esse cara tem um número de coordenação mais alto que dos outros que a gente já viu, né? Então, vamos lá. Como é que eu acho o fator de empacotamento? O fator de empacotamento, nesse caso, vamos ter que levar em consideração a quantidade de átomos, que vai ser quanto? 1/8 de cada um dos 8 átomos dos vértices. E cada átomo da face, ele está contido em metade dele está contido numa célula, concorda? Porque como ele está no meio da face, né? Ele está cortado no meio pela face, né? Então metade fica numa célula, metade fica na outra. Então eu tenho metade de cada um dos átomos das faces. Como são 6 átomos nas faces, 1 mais 6 sobre 2, 3. Eu tenho 4 átomos por célula unitária. Tá?
Então, qual vai ser o meu fator de empacotamento? Vai ser 4 vezes o volume de cada átomo, 4/3 de πr ao cubo. Quem é r ao cubo? A raiz de 2 sobre 4 ao cubo. Então, vai ficar a ao cubo, raiz de 2 ao cubo, 4 ao cubo. Então, isso é o volume de átomos dentro da minha célula unitária. O volume da minha célula unitária, A ao cubo, que ela é cúbica, né? De novo, eu cortei o meu A ao cubo, né? E aí sobrou só números aqui dentro, né? Tá? 4 vezes 4/3 de π, vezes raiz de 2 ao cubo sobre 4 ao cubo. Esse é o meu fator de empacotamento. Esse fator de empacotamento vai dar aproximadamente 0,74. Tá? Esse é o maior fator de empacotamento possível. Então, o cúbico de face central ele tem o maior fator de empacotamento possível. Então, isso é até uma coisa interessante, né? Porque se você quer empilhar bolas numa sala cúbica, né, o melhor jeito de fazer isso para você ocupar o maior volume possível de bolas é fazendo um sistema cúbico de face centrada, né? Beleza? Então, esse aqui é o maior fator de empacotamento possível. Então, número de coordenação 12, fator de empacotamento 0,74 para o cúbico de face centrada. Tá? Vamos falar agora sobre os sistemas, os retículos hexagonais, e ver a semelhança, qual é a semelhança e comparar eles com os sistemas cúbicos. Pessoal, para a gente falar aqui, fechar essa parte dos retículos cristalinos, né? Vamos falar dos retículos hexagonais, que a gente vai trabalhar dois aqui, né? O hexagonal simples e o hexagonal compacto, tá? O hexagonal simples, ele é só você imaginar, né? Dois hexágonos, um em cima do outro, onde cada um dos átomos está nos vértices desses hexágonos e também no centro do hexágono, tá? Nessa situação, então, você consegue observar que se você tem uma aresta A do hexágono, com altura A também, né? Porque está um em cima do outro. O A, ele é 2R, né? O A, ele tem um R aqui, tem mais um R aqui, né? Então, A igual a 2R. Ele é 2 vezes o raio do átomo, tá? E aí, com isso, você consegue provar que o fator de empacotamento é 0,6. É a mesma conta que a gente fez, né? A definição é a mesma, volume dos átomos sobre volume total, né? O número de coordenação nesse caso é 8, porque se você pega, por exemplo, o átomo aqui do centro, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é esse átomo aqui. Aqui eu dei uma expandida, né, na altura, só por questão de visualização, mas na verdade isso aqui também é A, né? Então 7 e o 8 embaixo, né? Porque lembra que isso aqui é 3D, né? Então o número de coordenação do hexagonal simples é 8, tá? E a gente tem também o hexagonal compacto, que ele é um hexagonal simples, só que no meio do hexágono você tem um triângulo de átomos, tá? Então é como se eu pegasse essa tampa aqui, nessa parte de cima, levantasse, encaixasse um triângulo de átomos, né, nessas regiões aqui, né? Se você imaginar um hexágono, com um átomo no meio, você tem 3 regiões aqui que você consegue comportar átomos, né? Beleza? Então, isso aqui seria uma vista de cima desse cara, né? Então, você tem 3 regiões aqui dentro que você consegue comportar átomos, tá? Então, é como se eu tivesse levantado essa tampa aqui, né? Coloquei 3 átomos ali no meio e fechei, né? Claro que não vai ficar A, né? Não vai ficar a altura, não vai ficar A, vai ficar um pouquinho mais alta, né? Se você fizer e analisar a conta, você vai ver que o raio do átomo, nesse caso, ele é A raiz de 3 sobre 4, né? Ficou parecido, ficou igual a relação entre raio e aresta no cúbico de face centrada, tá? Se você fizer um número de coordenação, você vai fazer as mesmas coisas, você vai ter... você vai fazer as mesmas coisas que a gente fez aqui, olhando os átomos que são consecutivos seguidos, né, adjacentes, você vai ver que o número de coordenação do hexagonal compacto é 12, tá? Que também é igual ao do face centrada, né? Já foi isso e isso. E aí, quando você calcula o fator de empacotamento, volume ocupado pelos átomos sobre o volume da célula, você vai ver que o fator de empacotamento é 0,74, que é o mesmo fator de empacotamento do cúbico de face centrada. Na verdade,
tem como você provar que, na verdade, o hexagonal compacto, ele é o cúbico de face centrada, é o mesmo retículo. A diferença é o referencial que você está olhando, né? É o referencial de observação. Se você olhar de uma forma, como a gente viu aqui, destacar dessa forma, você vê o hexagonal compacto. Se você olhar de outra forma, você vai ver o cúbico de face centrada. Mas, na verdade, o hexagonal compacto é o cúbico de face centrada quando observado por outro referencial. Tá? Então, além dos cúbicos, a gente tem o hexagonal simples, número de coordenação 8, fator 0,60, e o hexagonal compacto, que é análogo ao cúbico de face centrada, um fator de empacotamento máximo possível, 0,74. Tá? O que muda daqui para o face centrada é só o jeito que eu olho. Né? Eu olho de um jeito, eu vejo um hexagonal compacto, eu olho por outro ângulo, eu vejo o face centrada. Com isso que a gente viu até agora, a gente fecha os retículos cúbicos, retículos hexagonais, né? Vimos cúbico simples, face centrada e corpo centrado, hexagonal simples, hexagonal compacto. Para a gente fechar essa parte de retículos, de cristalografia, a gente vai falar de difração de raio-x, que é uma técnica muito utilizada para a gente poder descobrir a aresta da célula unitária. Então pode aparecer, por exemplo, uma questão que o cara ele te dá um retículo, ele diz o tipo que é, e aí ele te dá um problema de difração de raio-x para você encontrar essa aresta. Então ele não te dá a aresta da célula unitária direto, ele te dá, por meio de um experimento de difração de raio-x, como encontrar essa aresta. Então a gente vai ver agora como funciona esse experimento de difração de raio-x. Pessoal, para a gente falar aqui, fechar essa parte dos retículos cristalinos, né? Vamos falar dos retículos hexagonais, que a gente vai trabalhar dois aqui, né? O hexagonal simples e o hexagonal compacto, tá? O hexagonal simples, ele é só você imaginar, né? Dois hexágonos, um em cima do outro, onde cada um dos átomos está nos vértices desses hexágonos e também no centro do hexágono, tá? Nessa situação, então, você consegue observar que se você tem uma aresta A do hexágono, com altura A também, né? Porque está um em cima do outro. O A, ele é 2R, né? O A, ele tem um R aqui, tem mais um R aqui, né? Então, A igual a 2R. Ele é 2 vezes o raio do átomo, tá? E aí, com isso, você consegue provar que o fator de empacotamento é 0,6. É a mesma conta que a gente fez, né? A definição é a mesma, volume dos átomos sobre volume total, né? O número de coordenação nesse caso é 8, porque se você pega, por exemplo, o átomo aqui do centro, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é esse átomo aqui. Aqui eu dei uma expandida, né, na altura, só por questão de visualização, mas na verdade isso aqui também é A, né? Então 7 e o 8 embaixo, né? Porque lembra que isso aqui é 3D, né? Então o número de coordenação do hexagonal simples é 8, tá? E a gente tem também o hexagonal compacto, que ele é um hexagonal simples, só que no meio do hexágono você tem um triângulo de átomos, tá? Então é como se eu pegasse essa tampa aqui, nessa parte de cima, levantasse, encaixasse um triângulo de átomos, né? Nessas regiões aqui, né? Se você imaginar um hexágono, com um átomo no meio, você tem 3 regiões aqui que você consegue comportar átomos, né? Beleza? Então, isso aqui seria uma vista de cima desse cara, né? Então, você tem 3 regiões aqui dentro que você consegue comportar átomos, tá? Então, é como se eu tivesse levantado essa tampa aqui, né? Coloquei 3 átomos ali no meio e fechei, né? Claro que não vai ficar A, né? Não vai ficar a altura, não vai ficar A, vai ficar um pouquinho mais alta, né? Se você fizer e analisar a conta, você vai ver que o raio do átomo, nesse caso, ele é A raiz de 3 sobre 4, né? Ficou parecido, ficou igual a relação entre raio e aresta no cúbico de face centrada, tá? Se você fizer um número de coordenação, você vai fazer as mesmas coisas, você vai ter... você vai fazer as mesmas coisas que a gente fez aqui, olhando os átomos que são consecutivos seguidos, né, adjacentes, você vai ver que o número de coordenação do hexagonal compacto é 12, tá? Que também é igual ao do face centrada, né? Já foi isso e isso. E aí, quando você calcula o fator de empacotamento, volume ocupado pelos átomos sobre o volume da célula, você vai ver que o fator de empacotamento é 0,74, que é o mesmo fator de empacotamento
do cúbico de face centrada. Na verdade, tem como você provar que, na verdade, o hexagonal compacto, ele é o cúbico de face centrada, é o mesmo retículo. A diferença é o referencial que você está olhando, né? É o referencial de observação. Se você olhar de uma forma, como a gente viu aqui, destacar dessa forma, você vê o hexagonal compacto. Se você olhar de outra forma, você vai ver o cúbico de face centrada. Mas, na verdade, o hexagonal compacto é o cúbico de face centrada quando observado por outro referencial. Tá? Então, além dos cúbicos, a gente tem o hexagonal simples, vamos coordenação 8, fator 0,60, e o hexagonal compacto, que é análogo ao cúbico de face centrada, um fator de empacotamento máximo possível, 0,74. Tá? O que muda daqui para o face centrada é só o jeito que eu olho. Né? Eu olho de um jeito, eu vejo um hexagonal compacto, eu olho por outro ângulo, eu vejo o face centrada. Com isso que a gente viu até agora, a gente fecha os retículos cúbicos, retículos hexagonais, né? Vimos cúbico simples, face centrada e corpo centrado, hexagonal simples, hexagonal compacto. Para a gente fechar essa parte de retículos, de cristalografia, a gente vai falar de difração de raio-x, que é uma técnica muito utilizada para a gente poder descobrir a aresta da célula unitária. Então pode aparecer, por exemplo, uma questão que o cara ele te dá um retículo, ele diz o tipo que é, e aí ele te dá um problema de difração de raio-x para você encontrar essa aresta. Então ele não te dá a aresta da célula unitária direto, ele te dá, por meio de um experimento de difração de raio-x, como encontrar essa aresta. Então a gente vai ver agora como funciona esse experimento de difração de raio-x. Pessoal, para a gente fechar essa parte de cristalografia, vamos falar agora de difração de raio-x, que é uma forma da gente encontrar informações sobre as distâncias lá dentro do nosso retículo, né? O que pode acontecer é o seguinte, quando você incide luz em certos elementos, né, numa amostra de um certo elemento, se essa luz tiver comprimento de onda da dimensão daquelas distâncias daquele elemento, né, você consegue extrair informações utilizando experimentos de interferência. Né? Basicamente você usa raio-x, né? A gente fala de difração de raio-x, que raio-x são comprimentos de onda da ordem de caras que a gente vai encontrar aqui, né? Da ordem das distâncias interplanares em estruturas cristalinas, né? Beleza? Então por isso a gente usa raio-x. Quando a gente incide um raio-x na nossa amostra, o que a gente tem é reflexão do raio-x nas camadas dos átomos, nos planos dos átomos, né? Mas também a gente vê reflexão nos próximos planos, né? Lembra lá, por exemplo, do nosso retículo de cúbico simples, que você tinha vários planos de átomos, né? Então você tem reflexão no primeiro plano, tem a reflexão no segundo plano, a reflexão no terceiro plano, e assim vai. E aí, para o observador que está aqui, né, olhando isso, existe uma diferença de caminho entre esses dois raios, né? Esse raio aqui, por exemplo, ele tem uma diferença de caminho em relação ao raio de cima. Né? Se você tem diferença de caminho entre raios, vai ter o fenômeno da interferência, beleza? O que acontece é que você pode fazer o seguinte, você pode ir variando esse ângulo com o qual você coloca a luz na amostra, né? Coloca o raio-x na amostra, você varia esse ângulo θ que eu coloquei aqui, e aí você vai encontrar picos de intensidade nessa luz, né? Máximos da intensidade dessa luz refletida, né? Nos pontos de máximo são os pontos que você tem interferência construtiva, né? E aí vale a gente lembrar que para você ter uma interferência construtiva, a diferença de caminho entre os raios de luz tem que ser um múltiplo do comprimento de onda, tá? Usando só essa informação aqui e sabendo o ângulo que eu incidi que me proporcionou uma interferência construtiva, eu consigo ter informação da distância interplanar na minha estrutura cristalina, tá? Como é que eu faço isso? Vamos descobrir aqui qual é a diferença de caminho, né? Percebe o seguinte, tem dois raios paralelos vindo aqui. Esses raios até aqui, ó, esses raios até aqui, eles percorrem caminhos iguais, tá vendo? Daqui até aqui, tá? Perpendicular aqui. Daqui para lá é a mesma coisa, né? Eles também percorrem caminhos iguais daqui para lá. Onde está a diferença de caminho, então? A diferença de caminho está aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Tá? Então, esses dois caras juntos aqui
eles vão me dar a diferença de caminho. Se eu redesenhar esse cara, vou pegar esse cara aqui e redesenhar aqui embaixo, o que eu tenho é o seguinte. Eu tenho o meu plano normal aqui, meu cara aqui, continuação do meu raio, meu cara aqui, continuação do meu raio. Isso aqui é 90 graus, tá? O ângulo que eu estou colocando é θ, então se eu traço uma horizontal aqui, esse meu ângulo é θ. Consequentemente, esse meu ângulo aqui dentro é 90 menos θ, esse cara aqui também é θ. Tá? O que eu quero calcular é o quê? É esse tamanho mais esse tamanho, né? Esses tamanhos são iguais, para falar a verdade, porque aqui também é θ, né? Os dois tamanhos vão ser iguais. Então basta eu achar o tamanho de um e multiplicar por 2. Qual o tamanho desse cara aqui? Percebe o seguinte. Essa distância aqui, que é a hipotenusa desses triângulos retângulos, é essa aqui que eu estou olhando, né? É o meu D. É a minha distância interplanar. Certo? Esse cara é a minha distância interplanar. Então essa diferença de caminho aqui, esse pedacinho aqui, vai ser a minha distância interplanar vezes o seno desse ângulo θ, né? Porque eu estou olhando para o cateto oposto aqui. Então, a minha diferença de caminho vai ser esse cara, que é a distância interplanar seno de θ. Isso repetido duas vezes, porque eu tenho dois caminhos aqui. Então, esse 2D seno θ é a minha diferença de caminho, o meu delta de caminho. Tá? Só que eu sei que a diferença de caminho, para o caso de interferência construtiva, tem que ser um múltiplo do comprimento de onda. Então, nesse caso de fração de raio-x, você vai encontrar máximos nos pontos, nos ângulos nos quais 2D seno do θ do ângulo que você coloca a luz é um múltiplo do comprimento de onda. Tá? Então, isso aqui permite a gente estimar, calcular qual vai ser a distância interplanar no retículo cristalino, porque a onda que você coloca, você sabe qual é o comprimento de onda. O ângulo que você está incidindo, você varia. Então, para você poder ter um espectro, né? Você ter, em função do ângulo, como é que foi a sua resposta, né? A onda refletida. E você encontra os máximos de intensidade nesses tetas, né? Você sabe que tem que dar um múltiplo do comprimento de onda. Então, com essa informação, sabendo quais são os pontos que você tem o máximo de intensidade, interferência construtiva, você consegue, através dessa fórmula aqui, encontrar qual é o seu D, qual é a sua distância interplanar. Então, a nossa incógnita que a gente encontra por difração de raio-x é a distância interplanar a partir do padrão de interferência construtiva de intensidade da onda refletida do seu material. Beleza? Então, ó, essa foi a parte de cristalografia, que a gente falou dos retículos, né? Falamos dos tipos de cristais, né? E aí falamos dos retículos de Bravais, né? Falamos de retículos cúbicos, falamos de retículos hexagonais, né? Cúbico simples, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, hexagonal simples, hexagonal compacto. No final aqui falamos de fração de raio-x, que é uma forma de você obter informações relacionadas às distâncias interplanares nesses retículos que a gente estudou. É um experimento muito utilizado para encontrar com isso. Pode aparecer numa questão, né? O cara fez um experimento de difração de raio-x e encontrou máximo de intensidade no ângulo tal. E você já sabe uma informação sobre a distância interplanar, por exemplo. Então esse aqui é um experimento muito importante nessa parte de cristalografia. Tá bom? Então até mais. Até a próxima aula, quando a gente vai continuar aí falando de ligações, essa parte de retículo, de ligações. Então a gente já falou, vocês já viram uma aula de ligações químicas, né? Iônica, covalente, agora a gente falou disso. Então, até a próxima aula aí para vocês assistirem sobre ligações intermoleculares. Falou, pessoal. Um grande abraço.
Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Fala pessoal, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai resolver algumas questões de termoquímica, umas questões voltadas para o IME e para o ITA, tá? Então vamos resolver algumas questões que têm ideias legais para o IME e para o ITA e algumas questões do IME também e do ITA. Olha só, essa questão aqui é do IME, vamos ler, ó. Calcule o calor de formação do meta-dimetilbenzeno, sabendo que o calor de combustão do meta-dimetilbenzeno é 1087,9 kcal por mol, o calor de formação do gás carbônico é 94 kcal por mol, e o calor de formação da água é de 68,3 kcal por mol. Então, ó, essa é uma questão que você tem que bater o olho e já identificar qual é o tipo de questão que você está resolvendo. Ele te pediu um calor, né? Então ele te pediu uma entalpia na questão. E ele deu informação sobre várias outras entalpias. Quando a gente dá informação sobre várias entalpias e te pede de alguma outra reação, provavelmente é uma questão de lei de Hess. Né? Lembra de lei de Hess que você pode achar uma reação global que a ΔH dessa reação global vai ser a soma dos ΔHs. Provavelmente é uma questão disso. Ele deu várias reações com ΔH e pediu de uma outra, certo? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é escrever as reações e aí ver se com elas a gente pode fazer alguma reação global que chegue na reação que a gente quer. Então, vamos lá. Ele falou aqui do meta-dimetilbenzeno. Quem é o meta-dimetilbenzeno? Como é que você constrói esse cara? Então, ó, meta-dimetilbenzeno. Ele tem um benzeno, né? A cadeia principal dele é um benzeno. Então, você já constrói um benzeno. Ele tem dimetil, então ele tem dois metis presos, mas aonde? Com formação meta, né? Como é que é com formação meta? Puxa um para cá, pula um, bota outro aqui. Então esse cara é o meta-dimetilbenzeno, tá? Agora, qual é a fórmula molecular desse meta-dimetilbenzeno? A gente conta os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, C8, H quanto? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C8, H10. Então essa é a fórmula molecular do meta-dimetilbenzeno que ele está trabalhando na questão. Vamos fazer o seguinte então, vamos escrever todas as reações que ele deu e vamos escrever a reação que ele quer. Qual é a relação que ele quer? Ele quer o calor de formação do meta-dimetilbenzeno. O que é formação? Você partir das substâncias simples até você chegar no cara. Então, olha só. Se eu tenho carbono e hidrogênio aqui, o que eu quero? Vou partir de carbono grafite mais hidrogênio e vou chegar no meta-dimetilbenzeno. Tá? Faço balanceamento. Aqui tem que ter 8 e aqui tem que ter 5. Tá? Essa reação é que a gente quer o ΔH. Vamos escrever agora as outras que ele deu no problema. O calor de combustão do meta-dimetilbenzeno é 1087,9. Como é que é a combustão? C8H10 reagindo com O2 vai gerar CO2 e água. ΔH dessa reação, ΔH1, é menos, que é um calor de combustão, então é um calor liberado, né? Menos 1087,9 kcal por mol. Tá? Faço balanceamento. Aqui são 8, aqui são 5. De oxigênio você tem 8 vezes 2, 16. Com 5 aqui, 21.
21 sobre 2. Tá? Vamos lá, qual é a próxima? O calor de formação do gás carbônico é 94. Como é que eu formo o gás carbônico? Carbono grafite mais O2, CO2. Já está até balanceada, né? C mais O2 dando CO2. ΔH dessa, ΔH2, é 94 kcal por mol. Menos calor de formação aqui, negativo. E calor de formação da água é de 68,3. Então, hidrogênio mais O2, dando H2O. Ele falou que o ΔH3 ele é 68,3, menos 68,3, calor de formação por mol. Tá? Fazendo balanceamento aqui, né? Aqui já está balanceado. Aqui 1, e aqui tem que ser meio, né? Porque aqui só tem um oxigênio. Então, ó, essas são as 3 reações que ele deu. E o que ele está pedindo é a reação ali de cima. Quando a gente faz uma questão de lei de Hess, a gente tem que analisar os caras que estão nas reações que ele deu e que aparecem na nossa reação. Quem são eles? Olha só. O C8H10, ele está aqui nessa reação e ele aparece na nossa reação. Ele aparece em mais algum outro lugar nas nossas 3 reações? Não. Ele não aparece em mais nenhum outro lugar. Se ele não aparece em nenhum outro lugar, essa é a única reação que eu tenho que vai me dar informação sobre o C8H10. Eu não preciso de mais nenhuma reação porque não envolve o cara, né? Então, consequentemente, eu sei que esse C8H10 que está aqui, na hora que eu fizer a lei de Hess para essas 3 reações, ele vai ter que sair daqui. Não tem jeito. A gente sabe que vai ter que vir dali porque ele só aparece ali. E aí, vamos lá. Presta atenção. C8H10 está aqui nos produtos. Nessa primeira reação, ele está nos reagentes. O que eu tenho que fazer com essa reação para fazer com que ele apareça nos produtos? Eu inverto a reação, né? E quando eu inverto a reação, esse C8H10 passa para cá e ele fica do lado dos produtos. Quando eu inverto uma reação, o que eu faço com o meu ΔH? Eu troco o sinal. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou inverter minha primeira reação. 8CO2 mais 5H2O, que vai dar C8H10 mais 21,5 GO2. Inverto o sinal do meu ΔH. Então, o ΔH dessa, ele é 1087,9. Tá? Então, ali era menos, essa aqui é menos, virou mais. Vamos lá. Próxima reação. O carbono grafite, ele só aparece aqui, na segunda reação. Não aparece em mais nenhuma. Pelo mesmo raciocínio, o carbono grafite que está aqui, ele tem que aparecer, ele vai gerar esse carbono grafite que está aqui na hora que eu tirar a reação global. Não tem jeito, tem que ser ele. Porque ele não aparece em mais nenhum outro lugar. Então vamos lá. Aqui o carbono grafite está aparecendo nos reagentes, aqui também. Então não preciso inverter a reação. Mas aqui eu tenho 8 carbonos grafite e aqui eu tenho 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na verdade, pegar essa minha reação aqui, multiplicar todos os coeficientes por 8, que aí eu vou igualar com o 8 que está aqui. E aí o que eu faço com ΔH? Também multiplico por 8. Então minha segunda reação vai ser 8 carbonos mais 8 oxigênios, dando 8 CO2. Quanto é o ΔH? O ΔH eu não preciso inverter, menos 94, mas eu multiplico por 8. Então, 8 vezes menos 94. Tá? Por fim, minha última reação, ela é a única das 3 que tem H2. E a minha reação de interesse também tem H2. Se essa aqui é a minha única reação que tem H2, e eu tenho H2 aqui, o H2 na minha reação global só pode vir daqui.
Então ele tem que vir dessa reação. Então vamos lá. Tá do lado dos reagentes aqui, tá do lado dos reagentes aqui. Tá certo, não preciso inverter. Agora, aqui tá 1, né? Meu coeficiente aqui é 1. E aqui tá 5. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui eu não multipliquei por 8. Aqui eu vou multiplicar por 5. Eu vou pegar essa minha última reação. 5H2 mais 5 meios GO2, que vai dar 5H2O. E o ΔH não troca o sinal, só que eu multiplico por 5, né? Eu coloquei o 5 aqui. 5 vezes menos 68,3. Tá? Aí você vai falar comigo, poxa, mas você só olhou os caras da sua reação. E os outros caras, o CO2, o O2, você não conferiu se eles iam sumir. Porque eles não estão na minha reação original. Por exemplo, o meu O2 ele não está na minha reação original. E eu, em momento algum, eu conferi se ele ia sumir. Aqui, né? Eu só fui multiplicando baseado nos caras que estão na minha reação. Gente, só que em geral, 99% dos casos, o seu reagente ou o seu produto da reação que você quer, como a gente estava falando, ele só aparece em uma das reações da lei de Hess. Se ele só aparece em um lugar, você tem que usar aquilo ali. Não tem jeito, né? Costumo até dizer que lei de Hess é feito para dar certo, né? Porque não tem como, porque vai ter que sumir os outros caras, porque você já usou todas as informações que o problema te deu. Vamos conferir então. Vamos conferir aqui para ver que de fato os caras vão sumir. Vamos achar aqui embaixo a reação global desse processo. Vamos lá. Eu tenho 8 CO2 e 8 CO2 aqui, né? Um está do lado dos reagentes, outro está do lado do produto. Então, sumiu. Tá? Eu tenho 5H2O, 5H2O. Cortou aqui, ó. Também. Vamos lá. O que mais? Oxigênio. Será que o oxigênio vai sumir? Vamos lá, ó. Eu tenho 8 oxigênios, 5 meios de oxigênios. 8 mais 5 meios. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 16 mais 5 sobre 2, né? Fazendo MMC. Vai dar 21 sobre 2. Então, olha só. De um lado eu tenho 21 sobre 2, do outro lado eu tenho o quê? 21 sobre 2. Então, também sumiu, né? Esses dois oxigênios daqui, ó, sumiram com esse aqui. Então, é o que eu falei para vocês. Lei de Hess é feita para dar certo. Né? Sumiu todo mundo. Então, vamos lá. Quem foram os caras que sobraram na nossa reação? Esse 8 carbono, esse 5 hidrogênio e esse C8H10. Então, quem é a nossa reação global? Global. 8C mais 5H2, que vai dar C8H10. Poxa, essa aqui não é exatamente a reação que a gente queria? Exatamente igual, né? Que bom, né? Então a gente sabe que se a gente chegou nessa reação, que é a nossa, somando essas reações, ou seja, achando uma reação global, para você achar o ΔH dessa reação, que é o que ele quer, basta você somar esses ΔHs. Então o seu ΔH que você está procurando, ele vai ser 1087,9 menos 8 vezes 94 menos 5 vezes 68,3. Então, seu ΔH vai dar 5,6 unidade. Quilocal por mol. Então, como isso aqui é uma equação de formação, uma reação de formação do método de metilbenzeno, você achou um ΔH de formação. ΔH de formação do método de metilbenzeno. Então, gente, lei de Hess. Qual é o jeito da gente fazer uma questão de lei de Hess? 99,9% dos casos, ele vai te dar o conjunto de reações no qual os caras da reação que você quer só aparecem em uma delas. Beleza? Se ele só aparece em uma delas, você vai ter que usar aquelas daquele jeito, né? Como a gente fez aqui. C8H10 estava aqui. Tenho que inverter, porque ele só está ali. Então essa reação vai ter que ser invertida. O grafite só está aqui. Então eu tenho que multiplicar por 8. O hidrogênio só está aqui e só está aqui. Então eu tenho que multiplicar por 5. Ah, vai cortar? Vai cortar.
como eu falei para vocês, é feito para dar certo. Vai sumir. O que tem que sumir, vai sumir. Tá? E aí você faz a conta da reação global. Então, lei de Hess é isso. Tá bom, pessoal? Vamos fazer mais uma questão agora. Então, pessoal, mais uma questão do IME aqui para a gente resolver. Essa aqui foi uma questão de prova objetiva. E ela falava mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Mais ou menos não, né? Falava assim, né? Um isótopo de cromo, de massa atômica 54, constitui 53% da massa de um óxido formado exclusivamente pelo isótopo e por oxigênio. A partir dessa informação, pode-se estimar que a fórmula mínima do óxido e o calor específico do cromo 54 são... Ele dá as opções lá. Olhando assim, né? Você olha, pô, massa específica, 53% da massa de um óxido, parece uma questão de fórmulas, né? E de fato é uma questão de fórmulas. Mas no final, olha só, ele pergunta qual o calor específico do cromo 54. E aí a gente fica, pô, mas será que tem como eu calcular esse calor específico do cromo 54? Vamos ver isso, né? Vamos resolver a questão toda para a gente achar a opção certinha. Então a primeira coisa que ele falou é o seguinte, que você tem um isótopo de cromo, que é 54, que ele constitui 53% da massa de um óxido, tá? Então, basicamente isso é uma questão de fórmulas, né, de tipos de fórmulas. E como é que a gente faz isso, né? Você pega 100 gramas do composto que você quer analisar. Na verdade, pela lei de Proust, você pode pegar qualquer massa, a gente pega 100 e fica mais fácil ali de fazer a conta, né? Nesses 100 gramas, como você tem 53% de cromo, então você tem 53 gramas de cromo 54. Consequentemente, você tem 53% do cromo e é um óxido, você tem cromo e oxigênio, 47% que é o resto, ou seja, 47 gramas, são de oxigênio, tá? E aí, como você quer achar a fórmula mínima do óxido, como é que você passa disso aqui, que é uma fórmula centesimal, para uma fórmula mínima, né? Lembra que a primeira coisa que você tem que fazer é achar a quantidade de mols de cada um dos caras nesse óxido. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Daqui para cá, eu vou dividir pela massa molar dos caras. 54, que é a do cromo, que ele falou. E o oxigênio, você lembra aí que é 16. Então eu vou achar que nesses 100 gramas de óxido, eu tenho 53 sobre 54, aproximadamente 0,981 mols de cromo. E aqui 47 por 16, aproximadamente 2,937 mols de oxigênio. E aí, para você achar a proporção entre os dois, o que a gente faz em geral? A gente pega esses valores, todos aqui, que no caso são só 2, e divide pelo menor. Né? Lembra lá de tipos de fórmulas que a gente faz assim, né? Para achar a fórmula mínima. Quando eu divido pelo menor, o menor é esse cara aqui, né? Então, quando eu divido pelo menor, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter aproximadamente 3. Pronto, já achei a fórmula mínima. Quem é a fórmula mínima do meu óxido? Fórmula mínima. 1 de cromo, 1 fica implícito, para cada 3 de oxigênio. CrO3. Beleza? Essa foi a primeira parte da questão. A segunda parte ele pede assim, qual é o calor específico do cromo 54? Em princípio você olha, ele não te deu mais nenhuma informação, o que você vai fazer? Tem muito o que fazer, né, olhando assim. Então existe uma lei que é válida para metais, tá? Que é conhecida como Lei de Dulong-Petit. Lei de Dulong-Petit. Então, é uma lei que relaciona a massa molar ou a massa molecular de um metal, no caso do cromo é 54, com o calor específico dele. Tá? Isso vale só para metais. O IME, se eu não me engano, essa foi a primeira vez que ele cobrou isso. Depois ele cobrou mais algumas vezes. Então ele queria, sempre que você tiver um metal, você não tem informação sobre o calor específico dele, você usa a lei de Dulong-Petit. A lei de Dulong-Petit relaciona
o calor específico de metais com a massa molar, tá? A lei de L'Homme-Petit basicamente fala que o calor específico em calorias vezes a massa molar do cara, ela tem que dar aproximadamente 6,4. Isso é a lei de L'Homme-Petit. Isso, caloria vai sair, calor específico vai sair em caloria por grama-grau Celsius, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer é isso. Para o seu cromo, que é 54, a massa dele, ó, o que você vai fazer? Calor específico é 6, passa a massa molar dividindo. 6,4 sobre 54. Então, o calor específico do cromo é 0,12. Qual a unidade? Caloria por grama-grau Celsius. Caloria por grama-grau Celsius. Era uma questão objetiva. E aí, CrO3 com 0,12 caloria grama-grau Celsius dava letra A. Beleza, pessoal? Então, a gente fez uma questão de lei de Hess. Foi uma questão para a gente lembrar de lei de Hess. Fizemos uma questão aqui com Bizu, que é a lei de L'Homme-Petit. Vamos fazer agora uma questão sobre energia de ligação, para a gente também lembrar esse conceito, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Vamos agora então resolver uma questão de energia de ligação do ímã. Ó, confere a questão aí. Sabendo que a energia de ligação de CC, CH, C-O, O-O e H são respectivamente, e ele dá os valores das energias em quilocalorias por mol, determina a quantidade de calor liberado na combustão de 8,8 kg de propano, considerando-se que os reagentes estão em fase gasosa e a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Então, ó, a questão de energia de ligação, ele te dá os valores de algumas energias de ligação e pede o calor liberado numa reação de combustão. Questão de energia de ligação, o que a gente faz? A gente escreve a reação que está acontecendo, e aí a dificuldade, né, o a mais de uma questão desse tipo, é que você tem que quebrar todos os compostos nas suas ligações. Né? Então você tem que olhar todos os compostos que você está trabalhando e ver quais são as ligações que eles fazem, porque assim você vai olhar a energia de cada ligação. Então, ó, primeira coisa, a gente tem que escrever a reação para poder calcular a energia de ligação de todo mundo. Então vamos lá, você tem combustão de propano. Propano a gente sabe que é C3H8, né? Prop 3, C3H8. Então, C3H8 mais O2, CO2 e água. Muito cuidado na hora de você balancear a reação. Ela tem que estar balanceada, né? Esse aqui tem 3 carbonos, aqui tem 3. Esse aqui tem 8 hidrogênios, aqui tem que ter 8, então é 4. 3 vezes 2, 6 mais 4, 10 oxigênios. Então aqui são 5, que é 1. Agora minha reação está balanceada. Então agora eu tenho que olhar cada um daqueles compostos e quebrar eles para ver quais ligações estão ali dentro. Tá? E aí com isso a gente vai usar o ΔH calculado a partir de energia de ligação. Que é o quê? ΔH é a soma das energias de ligação dos reagentes menos soma das energias de ligação dos produtos. Tá? Poxa, mas todos os casos, né, quando a gente estava vendo ΔH de formação, é tudo produto menos reagente. Por que aqui é reagente menos produto? É só você lembrar que no caso de energia de ligação, o que você considera para calcular o ΔH? Você considera que você está quebrando todas as ligações do reagente e formando todas as ligações dos produtos. Lembra que para você quebrar ligação, para você quebrar uma ligação do reagente, você tem que dar energia, né? Por isso que essa energia ela é positiva. E quando você forma uma ligação, isso libera calor. Por isso que aqui é negativo. Então, por isso que no caso de energia de ligação, não é que é ao contrário, né? Tá fazendo o raciocínio, é certo, né?
quebra as ligações aqui. Para quebrar, você dá energia. Forma as ligações aqui. Para formar, a reação libera energia. Isso aqui é mais, aqui é menos. Tá? Então não vai confundir isso. Então vamos lá. C3H8. Quem é o C3H8? Propano. Então, C3H8. Mais o O2, 5O2, né? Então eu tenho 5 desse mesmo cara aqui, né? O dupla O. Então esses são meus reagentes. Quem é, então, o somatório, a soma das energias de ligação dos reagentes, nesse caso? Então, soma energia de ligação dos reagentes vai ser o quê? Ah lá, eu tenho duas ligações do tipo C simples C, então é 2 vezes 82,6. Então, ó, já contou? Passa ali uma corzinha diferente por cima para você lembrar que você já contou. Faz uma marcação. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações C simples H. Então, mais 8 vezes C simples H, 98. E eu tenho uma ligação O dupla O, só que eu tenho uma estequiometria 5 vezes, né? Então, 5 vezes aquilo ali. 5 vezes 119,1. Então, essa conta já vai me dar direto a energia de ligação dos meus reagentes. Agora, os produtos. Eu tenho 3 CO2 e 4 águas. Então, eu tenho 3 vezes o CO2, C dupla O, C dupla O, CO2, mais 4 vezes o meu H2O. Então, 4 vezes meu H2O. Esses são meus produtos. Então, quem vai ser minha energia, minha soma das energias de ligação dos produtos? Vai ser, ó, vai marcando as ligações. Ó. Eu tenho C dupla O, duas vezes. Só que eu tenho 3 na estequiometria, né? Então é 6 vezes. Então, 6 vezes C dupla O, 192. Mais o quê? Eu tenho OH, OH. Então eu tenho 2 vezes OH, 4 vezes da estequiometria. 8 vezes. 8 vezes OH. OH 110,6. Tá? Pronto. Achei a energia de ligação dos produtos. Para eu calcular o ΔH da combustão, o que eu vou fazer? Subtrair. ΔH de combustão, ele vai ser esse somatório aqui, reagente, menos ligação dos produtos, menos esse aqui. Isso aqui vai dar menos 492,1 quilocalorias por mol. Esse é o ΔH da minha reação. Aquele ponto que a gente já conversou. Imagina que você faz a conta e dá positivo. Você errou alguma conta. Volta e faz tudo de novo. Combustão, ele pediu energia liberada, então tem que dar negativo. Beleza, fez sentido a gente achar um valor negativo. Se não der negativo, volta e refaz a conta. Tá? Então vamos lá, toma cuidado que ele não pediu o ΔH. Ele quer saber qual é o calor liberado na combustão de 8,8 kg de propano. Só que, pô, olha só. Se a gente já achou a quantidade de calor liberada para 1 mol de propano, para achar 8,8 kg, a gente sabe fazer, né? Como é que é? Nesse 8,8 kg de propano, quantos mols você tem? Número de mols não é massa sobre massa molar? 8,8 quilos, que é 8.800 gramas, dividido por quem? Quem é a massa molar desse cara aqui? C3
3 vezes 12, 36 com 8, 44 gramas por mol. Então, isso aqui, dividido por 44, isso aqui vai me dar 200 mols. Então, quem é o calor liberado quando eu queimo esse cara? Se para 1 mol é 492,1, para 200 mols, 492,1 vezes 200. Então, a minha resposta, que é o que ele quer saber no problema, minha energia liberada, 200 vezes 492,1. Então, minha energia liberada ela é quanto? 98.420 unidade quilocal, quilocalorias. Beleza? Não é quilocal por mol. Quilocal por mol é antes quando a gente acha para cada mol queimado, né? Que eu multipliquei por número de mols, fica só a unidade de calor quilocalorias. Beleza, pessoal? Então, ó, nessa aula a gente viu lei de Hess, energia de ligação, são os principais assuntos, casos de questão de termoquímica, de cálculo de ΔH, que pode aparecer tanto na prova do IME quanto na prova do ITA, tá? E a gente viu uma questão que caiu no IME que tinha um bizu, né, pra gente, tinha uma informação a mais que a gente não sabia, que era a lei de Dulong-Petit, que é como você relacionar o calor específico de um metal com a massa molar dele, né? Uma fórmula aproximada, que o IME já vem cobrando desde que ele cobrou aquela questão. Então, para cálculo de ΔH, isso é o que aparece no IME, né? Energia de ligação, lei de Hess. A gente tem que saber isso, não tem jeito. Tá bom, pessoal? Então, por essa aula de termoquímica, por enquanto é isso. E refaçam essas questões para vocês treinarem bem, beleza? Tentem refazer, assistam, tentem refazer. Não conseguiu, assiste de novo, tá? E aí, com isso, vocês vão aprendendo. Tá bom, pessoal? Um abraço. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai fazer mais algumas questões de termoquímica para a gente poder revisar os conteúdos que a gente viu na aula, pegar aqui umas questões do IME para a gente fazer. E a gente vai começar por essa questão aqui, que é para a gente relacionar energia interna na reação com o ΔH, que foi uma parte que a gente viu lá na aula de termoquímica. Como é que é a questão? Vamos ler. Calcule a mudança de energia interna em kJ para a reação de formação de 2 mols de SOCl2 gasoso a partir de SO2 e Cl2, todos gasosos, a 298 Kelvin. E aí na questão, o que ele dá? Ele dá os ΔH de formação do S gasoso, aqui ele está gasoso, então ele tem um ΔH de formação diferente de zero, né? Ele não está na situação mais estável. Ele dá o do SOCl2, o do O2 e do Cl2 ele não dá, porque é zero nas condições que a gente está trabalhando. E aí, a gente tem que parar para pensar o seguinte, porque o cara ele pede na questão energia interna, né? E aí lembra que quando você tem o ΔH, você acha o ΔH da reação pelos ΔHs de formação, o que você acha na verdade é o ΔH da sua reação. E como fazer para você pegar esse ΔH e relacionar com a energia interna? Lembra que a gente viu da primeira lei da termodinâmica. Só para a gente lembrar aqui, a primeira lei da termodinâmica, que falava que a variação da energia interna era ΔU menos o ΔU era o calor menos o trabalho. Quando a gente escrevia lá na química, né, lembra que a gente fez isso? E a gente chegou aqui, ΔU era ΔH menos ΔNRT. Que a gente tinha reações acontecendo à pressão e à temperatura constantes, e aí o que gerava o trabalho era a variação do número de mols, tá? Então, essa é a forma aqui que a gente escreveu
a primeira lei da termodinâmica para reações que a gente ia trabalhar aqui na química, tá? Então agora dá para a gente ver o caminho que a gente tem que tomar, porque ele deu ΔH, formas de você calcular o ΔH, que é o que a gente vai fazer. Ele deu a reação que ele quer e ele pede a variação da energia interna, a gente consegue pegar direto na primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá, ó. Ele quer formar 2 mols. Então outra informação que ele deu no problema é que ele quer formar 2 mols desse cara aqui. O que a gente vai fazer então? Pega os reagentes, S gasoso, O2 gasoso, Cl2 gasoso, para formar SOCl2 gasoso. Para formar 2 mols desse cara, o que eu tenho que fazer aqui no balanceamento? 2 desse, 2 desse e 1 desse. Tá? E aí, primeira coisa, cálculo do ΔH. Segunda coisa, cálculo do ΔU direto, botando a parcela do trabalho ali, o ΔNRT. Então vamos lá. Como é que ficaria o ΔH dessa reação? Eu pegaria meu produto, ΔH, formação dos produtos, que no caso é o SOCl2. Vou multiplicar por 2, porque no balanceamento ele pede 2, porque ele pediu 2 mols, menos os reagentes. Cl2 e O2, substâncias simples na forma mais estável nessas condições. Então é 0, por isso até que ele não deu. O S gasoso, apesar de ser substância simples, não está na condição mais estável. E ele deu o valor, né? Ele deu aquele valor, então eu posso colocar aqui ΔF de formação, ΔH de formação, do S gasoso. 2 vezes também, por causa disso aqui. Então como é que vai ficar esse cara aqui? ΔH do SOCl2 menos 210, menos ΔH de formação do S, 277, vezes 2. Isso tudo já em kJ, né? Porque eu já multipliquei pela quantidade de mols que eu preciso. Isso aqui, quando eu resolvo, vai dar 420, vai dar 974. Negativo, que é menos, já em kJ. Então aí, o que eu já fiz? Já achei meu ΔH. Falta agora, para eu achar meu ΔU, eu achar o ΔN. Só que vamos lá, o ΔN que eu quero é sempre o ΔN de gases, né? Lembra que quem vai realizar trabalho nessa situação são os gases que estão variando. Então toma cuidado que essa questão aqui, ok, todos os caras são gasosos, que ele falou no enunciado. Só que pode ter questão que tem algum líquido ou sólido envolvido, e aí você não tem que considerar o número de mols deles, quando fizer esse ΔN aqui. Tá? E aí vamos lá, no produto eu tenho 2 mols de gases, nos reagentes eu tenho 2 do S, 1 do O2, 2 do Cl. Então isso aqui vai me dar menos 3 mols de ΔN. Pronto. Achei o ΔN, achei o ΔH. Pela primeira lei, posso achar agora quanto deu minha variação de energia interna. Quanto vai ser? Vai ser o ΔH, menos 974 kJ. Então é 10 ao cubo. Agora, menos ΔN, que é menos 3, vezes o R, que ele deu no enunciado, 8,31. E a temperatura do meu problema é 298 Kelvin. Tá? Isso aqui eu coloquei em joule, tá? Porque tem que tomar cuidado, porque esse valor do R, ele tem um valor em joule. Então, às vezes, você pode jogar esse aqui em kJ, esse aqui em joule, e vai dar um valor errado. Então, já multipliquei por esse 10 ao cubo aqui, para poder dar um valor para a gente já em joule. Só que como ele pediu em kJ, depois é só dividir por 10 ao cubo. Faz essa conta aqui. Tu vai achar que a variação de energia interna é menos 966,57 kJ. Tá? Então, uma questão de aplicação da primeira lei da termodinâmica para o caso de reações a temperatura constante e pressão constante. Recorrente, bate pra caramba no IME. Então é importante que você tenha entendido isso aqui, como fazer, com a atenção que eu falei para vocês aqui, que é o mais importante.
que você tem que só considerar no ΔN as espécies gasosas. Você tomar cuidado com isso. Tá bom? Então vamos fazer mais uma questão agora. Vamos lá, pessoal. Então vamos resolver aqui mais uma questão de termodinâmica química, né, envolvendo essa parte de entropia, para a gente poder fixar mais esses conceitos. Então vocês vão ver que é uma questão que caiu no IME ano passado na prova de química e que poderia muito bem ser uma questão de física, na prova de física, por exemplo. Então, para vocês verem como é que essa parte de termoquímica, né, também a gente precisa expandir para o IME-ITA com também a parte de termodinâmica química. É importante demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler a questão, a gente discute. Acompanha aí. Mistura-se a água contida em 2 recipientes designados por A e B de forma diabática. Cada um contém a mesma massa m de água no estado líquido e inicialmente as temperaturas são T no recipiente A e T mais ΔT no recipiente B. Após a mistura, a água atinge o equilíbrio, a temperatura final de equilíbrio térmico. Mostre que a variação de entropia do processo da mistura é positiva. Então, olha só, pessoal, o que está acontecendo? 2 recipientes, um com temperatura T, outro com temperatura T mais ΔT. Recipientes de temperaturas diferentes. Você vai misturar essas duas águas, mesma massa, vai misturar a água nesses 2 recipientes de forma diabática, ou seja, de forma que o calor trocado seja só entre eles. Tá? E aí, ele quer que você mostre que nessa situação, nesse processo, nesse experimento, a variação de entropia é positiva. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, né? Olha só, conforme você vai misturando, até eles atingirem o equilíbrio térmico, a temperatura deles vai variando, certo? Porque esse aqui está numa temperatura, para facilitar aqui, para não ter que ficar escrevendo ΔT, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse aqui temperatura de A, e esse aqui em temperatura de B. E aí, se eu preciso no problema, no final a gente troca. Então vamos lá. Se você for ver, quando você mistura esses 2 caras, eles não atingem imediatamente o equilíbrio térmico, tá? Como a massa dos 2 é igual, é de se esperar que o equilíbrio térmico seja no meio do caminho, né? Na temperatura média. Isso aqui a gente pode mostrar, né? Como é que a gente acha o equilíbrio térmico? Se o processo é adiabático, o calor trocado no processo é 0, só tem calor interno, né? Trocado. E aí? Esse cara aqui tá numa temperatura menor, ele recebe o calor, mc ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Esse cara aqui, mc, ele dá calor, temperatura final menos temperatura TB, é igual a 0. Tá? Aí você pode simplificar aqui o m e o c, e aí você vai ter o seguinte, você vai ter que TF menos TA mais TF menos TB é igual a 0, ou seja, a temperatura do equilíbrio, como esperado, porque você tem a mesma massa do mesmo cara, né? Então o calor específico também é igual, é a média aritmética, TA mais TB sobre 2. Tá? Então vamos lá. Até esses 2 caras, essas 2 águas, né, atingirem o equilíbrio térmico na média aritmética, a temperatura deles vai variando, certo? E a gente, lembra que a gente falou de entropia, né, como sendo o quê? A gente falou de entropia como sendo o calor, ds, né, de entropia como sendo dQ reversível sobre a temperatura. Só que como é que você vai resolver isso aqui para tu achar o teu ΔS total se a temperatura varia a cada instante, como é o que acontece aqui? Exatamente isso, você tem que adicionar um calorzinho numa certa temperatura, mais um calorzinho numa certa temperatura, mais um calorzinho numa certa temperatura, até você chegar na temperatura de equilíbrio. Então, como isso está variando a cada instante, você tem que somar esses DSzinhos para cada dQzinho que você adiciona e faz a temperatura ir caminhando para a temperatura de equilíbrio, né? Basicamente, você tem que fazer é integrar, porque é uma variação contínua no tempo, né? Então, vamos lá. Se eu quero saber como variou a entropia disso tudo, eu tenho que ver como que variou a desse aqui, como que variou a desse aqui. Então, vamos lá. Quem foi a variação de entropia para o A? Né? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro vamos fazer para o A. Então, ó, o ds para o A
ele é dQ sobre T. E quem é dQ? O Q, como eu tenho a água, ele deu o calor específico, deu tudo, ele é o quanto da massa de água eu tenho, vezes o calor específico, vezes o quanto a minha temperatura variou. Claro que também é infinitesimal, né? Porque eu quero saber um calor infinitesimal, eu vou ter uma variação de temperatura infinitesimal sobre temperatura. Agora ficou mais claro, né? Parece um pouco o que a gente acabou de fazer na questão anterior, olha só. Tem um sobre T, tem um T, e tem dois caras que são constantes, né? Então, se a gente quiser achar a variação de entropia de A, o que a gente tem que fazer? ΔSA é você variar, somar essas contribuiçõezinhas do calorzinho para cada variação infinitesimal da temperatura. E a temperatura ela varia de quanto a quanto? Ela varia da temperatura inicial, que é TA, até a temperatura final, que é TF, que é a média aritmética que a gente já calculou. Vou deixar ela aqui dessa forma. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? ΔSA vai ser MC é constante, sai para fora. E vai ficar integral de dt sobre t. É aquela integral de 1 sobre x, que a gente acabou de ver, que dá ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Tá? Beleza. Concorda que o raciocínio vai ser análogo para o recipiente B? Vai ser exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a fórmula é a mesma. Tudo é o mesmo, né? O M é o mesmo, o C é o mesmo. A diferença é que ele está indo de TB até TF. Tá? Então, em vez de TA, você vai ter um TB. Então, você achou aqui a variação de entropia do A. Para o B, analogamente, o ΔS para o B vai ser MC ln da temperatura final sobre TB. E aí percebe que isso aqui faz sentido, né? Porque olha só, o B ele é o cara que perde calor, né, para o A. Então o dQ dele é sempre negativo. Você vê que a variação de entropia também é negativa? Por quê? Porque o TF ele é menor que o TB, né? Olha aqui, o TF ele é a média aritmética entre TA e TB. O TB é o maior. Então, se o TF é menor que o TB, é um ln de um cara menor que 1 que eu tenho, né? Isso aí é negativo. Então tá coerente, né? O B que perde calor tá com ΔS negativo e o A que recebe calor tá com ΔS positivo, porque TF é maior que TA. Tá coerente. Agora, para o universo, o ΔS, que é o que eu quero provar que é maior que zero, é o ΔS do A mais o ΔS do B. Então, como é que fica o meu ΔS? Ele é MC ln disso aqui mais MC ln disso aqui. Vou colocar o MC em evidência, né? Então, vai ficar ln de TF sobre TA mais ln de TF sobre TB. Soma de LNs, ln do produto. Então isso aqui vai ficar MC ln de quê? TF vezes TF, TF ao quadrado, sobre TATB. Então esse é o meu valor da variação de entropia do universo, quando eu levo em consideração o A e o B. O que eu quero provar é que isso aqui é maior que zero, tá? O M, eu sei que é maior que zero, que é massa positiva. Calor específico também é maior que zero. Então eu tenho que provar que o meu ln de TF ao quadrado sobre TATB, ele também é maior que zero, tá? Para um ln ser maior que zero, o que está dentro, o que a gente acabou de falar, o que está dentro tem que ser o quê? Maior que 1. Porque aí eu vou ter um ln positivo, tá? Porque é elevado a zero, qualquer número elevado a zero, né, tirando zero, dá 1. Então se o que eu tiver dentro for maior que 1, tá tranquilo, né? Só que olha só, vamos analisar esse cara que está aqui dentro, ó. Vou pegar esse cara aqui dentro. Vamos dar uma olhada nele. Quem é aquele cara? Então olha aí. TF ao quadrado
sobre TA, TB, o TF é TA mais TB sobre 2. Então isso aqui é o quê? Vou ficar meio apertado aqui. Deixa eu botar aqui para baixo. Então, ó, TF quadrado sobre TA, TB vai ser o quê? O meu TF, ele é TA mais TB sobre 2. TA mais TB sobre 2 ao quadrado sobre TA, TB. Tá? O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever TA mais TB sobre 2 sobre raiz de TA, TB ao quadrado. Então eu puxei o quadrado para fora de todo mundo e aí eu escrevi TA mais TB sobre 2 e embaixo eu escrevi raiz de TA, TB. Posso fazer isso. Só que olha só o que apareceu. Em cima, no numerador, eu tenho o quê? Eu tenho a média aritmética entre dois números, TA e TB. Embaixo do numerador, o que eu tenho? A média geométrica entre dois números. Tá vendo? Só que aí você lembra o quê? Que isso aqui, então, tem que ser sempre maior que 1. Já dado que TA e TB são diferentes. Já que o quê? Já que, pela desigualdade das médias, a média aritmética ela é maior que a média geométrica se os números são diferentes. Então, olha só, uma questão de química com o conceito de termodinâmica que eu tinha que usar desigualdade das médias. Desigualdade das médias. Aritmética e geométrica. Então, olha só. Como TA mais TB sobre 2 é maior ou igual a raiz de TA, TB, esse número é sempre maior ou igual a 1. Claro que as temperaturas são diferentes, então ele é maior que 1. Um número maior que 1 ao quadrado continua sendo maior que 1. Então, olha que interessante. O que está dentro do ln é maior que 1. Então, o ln daquilo é maior que 0. Logo, o ΔS do universo ele é maior que 0 nesse processo. Interessante, tá vendo? Então é importante a gente ver que as questões elas misturam várias coisas. Que eu falei no início. Questão de termodinâmica na prova de química com desigualdade das médias. Ah, mas aí eu precisaria saber a desigualdade das médias? Você não precisa saber. Mas você tem que ter experiência no mínimo de algebrismo para você tentar chegar nisso aqui, sair disso aqui, chegar numa expressão que você sabe que tem uma desigualdade relacionada, né? Você poderia, sem querer, provar a desigualdade das médias para dois termos, né? Jogar uma coisa para cá, uma coisa para lá, tirar MMC, completar um quadrado aqui, e aí você ia ver que ia dar maior que 1. Você ia, entre aspas, provar sem querer a desigualdade das médias, tá? Então, ó, essa questão aqui foi para a gente rever os conceitos de entropia, né? A gente viu a entropia agora mais explicitamente numa questão, como é que ela pode aparecer. Pode aparecer de que forma? Você escreve o seu dq, e aí vai depender do problema. Como esse era um problema que ele deu o calor específico, deu a massa, né? Ficava evidente pra gente que você tinha que fazer Q igual a mc ΔT. No caso infinitesimal, que vira um dq igual a mc dt. Poderia ser uma questão que você teria que escrever o calor como ncp dt, né? Que é o calor a pressão constante. Poderia ser ncv dt, que é o calor a volume constante. Então, poderia ter várias alternativas, né? Ou o calor da isotérmica, que foi a questão que a gente acabou de ver aqui atrás. Então, a gente viu agora, mais na prática das questões, como que acontece o cálculo da variação de entropia de processos. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente viu essas questõezinhas de termo. Tentem refazer, tentem revisar, porque você vê, essa questão é da prova do IME do ano passado, 2018. Então, é uma questão recente, atual. Então, esses conceitos são bem cobrados, tá bom? Então, tentem refazer isso aí e eu vejo vocês numa próxima aula. Valeu!